Esperar aqui o pessoal entrar. Oi, Juju. Tudo bem? Oi, Andréia. Vamos chegando. Oi, oi, meninas. Prospere em peso. Lilith, Lila, Stefane, Tigô. Seja bem-vinda, Eurico. Oi, Léo. Léo, você já pode me chamar aí para visualizar e eu te adicionar, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Muito bem, Vanusa. Tô dando um tempinho aqui para as pessoas entrarem. Ok. Oi, Laura. Laura também é uma psicóloga, consteladora. Boa noite, Diké. Oi, Gustavo. Tudo bem, vamos chegando. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Hoje vamos participar, oi, Ivana. Vamos participar ao vivo aqui, eu e a Léo. A Léo é consteladora também. Trabalha com biorressonância junto com a doutora Rose, do Instituto Sátiva, que é uma médica homeopata quântica, fantástica também. O Sátiva fica em Anápolis, né, e é o nosso principal incentivador, orientador e amparador da capacitação em constelação que nós vamos promover e vamos falar daqui a pouco. Oi, Iris, oi, Kênia. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Núbia. Muito bem. Estou só esperando a Léo me chamar aqui, que eu já adiciono. Jordana. Oi, oi. Deixa eu ver aqui se eu já consigo. Vamos ver. Oi, Lau. Aqui. Léo, já vou tentar te dar certo. Muito bem. Léo, eu entrei e te adicionei. Vê aí. Aqui tá se conectando. Aê! Olá, Alessandra. Boa noite. Boa noite, minha amiga. Muito bem. Só esperando o pessoal entrar para a gente começar. Mas já quero falar aqui, a Léo, acabei de falar, é consteladora, trabalha com a doutora Rose, do Instituto Sátiva. E nós tivemos essa ideia dessa live em conjunto para tirar dúvidas que as pessoas tenham com relação às constelações. Vira e mexe, a gente vem até o Insta para tirar dúvidas com relação a essa terapêutica relativamente nova em algumas áreas, mais conhecida no judiciário, né? E fomos nós que fizemos toda uma programação para uma capacitação, que nós vamos falar daqui a pouco, para quem tem interesse de ser constelador ou de desenvolver uma visão sistêmica, seja da sua própria empresa, seja da sua própria vida, enfim, para nós, todos os propósitos de vida e todos os propósitos com a constelação, com a capacitação, são muito bem-vindos. Muito bem. Muito bem. Então, acho que já dá para a gente ir falando aqui. Deixa eu só ver aqui. Sempre bela essa Alê. Oh, meu Deus, gratidão. Eu gosto de fazer live, que elas enchem a minha bola. Precisa ver. Muito bem. Gratidão, gratidão. Muito bem. Então, nós viemos aqui hoje com o coração cheio de carinho, cheio de amor, para falar do que move a nossa vida hoje. Porque Exatamente. tanto eu quanto a Léo fomos fisgadas pela constelação, fizemos a formação juntas. A nossa mestra querida, Dagmar Ramos, também psiquiatra, homeopata, um ser diferenciado no planeta. E nessa formação nasceram algumas situações, alguns grupos e algumas parcerias. Então, embora eu e a Léo estejamos à frente agora de uma capacitação em constelação,
do nosso lado e por trás de nós tem muita gente. Muitos Tem, parceiros. com certeza. Muita gente, muitos mestres, né? Então eu vou começar falando um pouco de onde a constelação veio, tá bom? A constelação sistêmica e familiar, ela vem estruturada da forma que nós conhecemos hoje através do Bert Hellinger, um pedagogo muito querido, de personalidade muito forte, muito destemido, e uma criatura que tinha uma intuição além do tempo, né? Ele faleceu há pouco tempo, acho que com 97 anos. Vinha muito ao Brasil, a esposa dele, a Sophie, ainda vem muito ao Brasil. E é claro que o Bert teve o jeito próprio dele, constelar. Ele não foi uma personalidade que estruturou livros de como se fazer constelação. Na verdade, os livros que envolvem o Bert, todos eles trazem a experiência da constelação e ele insiste em dizer uma coisa que nós consteladores sentimos todos os dias. Não tem nenhuma constelação parecida ou igual à outra. Não há, assim, uma regrinha básica que o facilitador e o constelador tenha que seguir. Existe para nós uma base de constelação sistêmica, um desenvolvimento de visão sistêmica, mas não existe um engessamento, um enquadramento de, ó, a constelação tem que ser assim para todo mundo, via de regra, mulher com a relação com a mãe acontece isso? Não. Nós temos diretrizes, mas a constelação demanda uma coisa que eu venho insistindo muito aqui nas lives, nos programas, que é a pessoa para constelar, um facilitador, um terapeuta, só leva o outro até onde ele mesmo foi. Sem um processo íntimo de expansão da consciência, de autoconhecimento, esse facilitador corre um risco grande de não contribuir com o constelando. Né? E nós sentimos isso. Por isso, a nossa formação e o curso que nós vamos ministrar, ele lida de forma vivencial. Nós constelamos os nossos conteúdos antes de sermos facilitadores. E vamos constelando ao longo da vida, né? Então, eu queria que a Léo falasse um pouquinho disso, né, dessa experiência. E vocês já podem, quem tiver dúvida, naturalmente, já podem ir colocando aqui, que nós vamos respondendo aqui na sequência. Dentro dessa amplitude que o Bert Hellinger trouxe para todos nós, algo que diferencia a teoria e as práticas que ele nos apresentou e nos deixou, né, de forma brilhante, é no momento que ele teve como um processo de intuição, como a Alessandra diz, dentro de uma psicanálise, dentro de um processo de terapia em grupo, ele percebeu que uma das suas pacientes teve uma catarse em relação ao movimento dos ancestrais, aonde ele via que existia uma raiva muito grande em relação ao pai dela, né? E naquele momento ele olhou e observou, mas pera lá, essa demonstração de raiva não é dela, não está partindo dela. O que tem por trás desse esboçamento, dessa a proposta do corpo em demonstrar esse tamanho de raiva em relação ao pai? E aí ele viu nela um comportamento de uma pessoa idosa, de uma velha, e começou a ver, mas aonde está essa raiva? E aí ele teve um insight de modelar, além daquilo que a psicologia, além das bases, né, que dão uma comodidade aos terapeutas, psicólogos e psiquiatras, que fez o divisor de águas. Ele viu que dentro da atitude daquela mulher existia algo que estava relacionada a um ódio, a uma raiva que a bisavó dela tinha. Se eu não me engano, acho que a bisavó ou a avó dela tinha em relação ao marido. E aí ele trabalhou um sentimento de uma ancestralidade esboçado no comportamento dentro de um lar entre uma filha e um pai. Ou seja, tudo aquilo que ele modelava nas relações, que limitava aquilo que a pessoa absorve na contemporaneidade dela, no momento que ela tende a estar com a família, caiu por terra, que ele viu, opa, pera lá, eu tenho que analisar esta cliente
em relação ao que está vinculando ela na ancestralidade dela. Então foi aí que ele começou a entender que as relações e os traumas anteriores são herdados pela geração futura, sem mesmo a pessoa ter conhecido, né, o ancestral que está ali sendo honrado. Existe uma fidelidade em relação a essa exclusão de sentimento, ou poder sentir algo. Então, o Bert Hellinger teve essa virada de página dentro do processo dele de terapias em grupo. Ele viu ali, Alessandra, a importância de analisar o ser no seu todo, dentro de um sistema de heranças de família, de comportamentos em relação às pessoas que foram excluídas, as pessoas que foram abafadas, né, devido a dramas de família, e em relação ao processo de reconciliação, ou não poder se reconciliar, porque aquele indivíduo dentro da família, ele age de forma muito fora do comum, ou fora do que está dito que deve ser correto e aceito dentro da cultura daquela família. Então, o Bert Hellinger deu esse salto. E aí é onde a gente começa a analisar aonde nós estamos vinculados nisso tudo, em relação à nossa ancestralidade. Será que eu não estou girando em torno, igual o cachorro faz, no meu rabo, e vivendo coisas que já foram vividas e pautadas pelo meu avô, ou por aquele que cometeu um ato de suicídio, ou por um que foi extirpado da família porque tinham uma relação com os outros que nós podemos chamar de transtornos psíquicos, que eram colocados em casas de recuperação, que é assim que a gente diz hoje, ou em outros casos seria um manicômio, ou até mesmo acoplado pela igreja, porque muitas pessoas excluídas da família, loucas, a igreja tomava para si, para cuidar delas. Então, assim, onde nós nos encaixamos nisso, Alessandra, no dia a dia? Será que isso faz sentido para você e para vocês que estão nos ouvindo? Uma das coisas que eu mais tenho constelado é propósito de vida. Propósito de vida e prosperidade. E não raro, no movimento da constelação da pessoa, nós chegamos exatamente no ponto da exclusão. De forma inconsciente, a pessoa está honrando o excluído, não prosperando, ou não melhorando de um determinado sintoma ou doença, e não encontrando o próprio propósito de vida, como se estivesse desonrando aqueles que não encontraram ou não tiveram oportunidade de viver do seu propósito ou de prosperar na vida. Um outro momento que a gente enxerga muito isso são as constelações com relação aos relacionamentos afetivos. Uma honra muito grande, de forma inconsciente, vou dizer sempre, porque a nossa criança honra aquilo que mais feriu o sistema, na maioria das vezes. E nas relações afetivas, as pessoas muitas vezes carregam aquela energia de ancestrais que muitas vezes elas nem conheceram. É aí que nós damos o nome dessa terapêutica, de uma terapêutica fenomenológica. Porque nós não sabemos para onde a constelação vai nos levar. Esse é um dos pontos mais desafiadores para um facilitador. Porque, como base, um facilitador, ele não pode ter intenção. Sempre que eu abro uma constelação, eu falo isso. Se chega um casal que não sabe se vai separar ou se quer ficar junto, eu, como constelador, eu não tenho intenção nem que eles fiquem juntos, nem que eles se separem. Se chega uma pessoa com câncer querendo olhar o sintoma, a doença, de forma sistêmica, eu, como facilitadora, não tenho a intenção nem que essa pessoa se cure, nem que ela morra e nem que ela continue doente. Porque se o constelador imbuir no seu trabalho uma intenção, ele já mina o trabalho de quem está constelando. Então, esse é um desafio muito grande para nós, consteladores, ficarmos alertas. Por quê? Porque o meu sistema, a minha contribuição para o meu sistema e as minhas honras conscientes e inconscientes do meu sistema não pertencem ou não fazem parte da realidade de quem está sendo constelado.
Isso é uma regra básica para qualquer terapeuta ou psicoterapeuta. Mas nas constelações, isso é grave, isso é cerne. Por quê? Porque se a intenção vem, elimina o trabalho do outro. Outra coisa importante de se falar com relação às constelações. Alê, o que pode ser constelado? Tudo. Eu nunca peguei um caso que eu não pudesse constelar ou que eu não pudesse desenvolver uma visão sistêmica sobre aquele caso. Entende? A Sirlene está perguntando, e nós na capacitação? Nós vamos aprender a separar as coisas? Sim. Sim, sim. O primeiro passo da capacitação, e eu e a Léo somos muito em conjunto nisso, é que o constelador que vier, a pessoa que quiser fazer a constelação ou a capacitação conosco, ela precisa querer olhar para ela primeiro. Antes é uma de grande se meter... terapia de autoajuda. Sim, antes de se meter com o outro. Porque é mais que uma terapia de autoajuda. É uma expansão da consciência. Nós vamos trabalhar com energia quântica e campo morfogenético o tempo todo. O tempo todo. Então, quando a pessoa não se percebe, ela vai projetar no outro. Isso é o básico de qualquer leitura psíquica. Então, um constelador, ele tem que entender de projeção, ele tem que entender de personalidade, ele tem que entender de psicopatologias, ele tem que entender disso. Alê, precisa ser psicólogo, psiquiatra, ser constelador? Não, a Léo não é, a Léo é sociólogo. Mas precisa se empenhar na dor humana, de si e do outro. Porque senão tá lá constelando, a pessoa tá com depressão, o facilitador nem percebe. Porque ele não sabe qual é o processo de uma depressão. Então, nosso trabalho no curso de capacitação de consteladores, no primeiro momento, é instigar, acho que é instigar, viu? É instigar a pessoa a se perceber e a desenvolver uma competência com relação às psicopatologias. A olhar o outro inteiro e não como um sintoma, não como um problema afetivo, ok? E dentro dele, Alessandra, nessa questão de olharmos ele por inteiro, é observar muitas vezes que nós não estamos ali para agradá-lo, e sim para dar uma outra oportunidade para que ele olhe a situação na qual ele está emaranhado e ver os vínculos que estão em relação a ele, que ele pode realmente dar um start e tirar essa lealdade invisível que o prende ao destino dos seus ancestrais, que é algo que o Bert Hellinger trabalha muito em relação ao destino, né? O respeitar o destino do outro, não é o destino que está por vir, é o destino de algo que já está lá como feito, algo que já aconteceu. Né? Então, dentro da ordem da ajuda, como você relatou muito bem, que é o que o Bert Hellinger trata, o posicionamento do terapeuta, do facilitador das constelações, é justamente saber amar o vilão. Olha que interessante, né? Dar um lugar no seu coração para aqueles que nos roubam a alegria, para aqueles que tumultuam a nossa base de acomodação, né? De entendermos que tudo parte do que nós aceitamos como correto. E então as pessoas que nos tiram essa base, que tremem o nosso dia a dia, nos causando desconforto, muitas vezes são elas que merecem um lugar dentro do coração do terapeuta, para que ele possa ser inserido, ter um direito de pertencer no espaço e no destino dele, principalmente aqueles que deixaram marcas dentro de um sistema familiar. É isso, Alessandra, que a gente pode fazer uma avaliação, uma análise? Sim, sim, de forma muito respeitosa, mas muito distanciada. Nós não nos envolvemos. Quando a Léo fala, nós tomamos a pessoa no nosso coração, é justamente o não julgueis. Exatamente. É o exercício do não julgamento. Nossa, esse pai violentou a filha. Pá! Julguei
já tem uma inferência como facilitador, eu não consigo ajudar aquela pessoa mais. Então, esse é um cuidado básico, mas assim, muito básico, muito sutil, né? Por isso, nós estamos o tempo inteiro falando, é quântica o tempo inteiro, né? Metafísica o tempo inteiro, é campo mórfico o tempo inteiro. E tudo isso vai estar incluído na proposta que nós queremos colocar. A Marudquer perguntou aqui, a capacitação pode ser para mim ou para o próximo? Eu não sei se eu entendi, não sei se eu entendi a pergunta, mas a capacitação é uma formação para que você se torne um constelador, um facilitador de constelação. E que você, sim, se colocar como facilitador, você vai estar a serviço do outro. É esse o trabalho de um terapeuta. Mas nós temos pessoas que conversaram conosco que não têm intenção de serem facilitadores. São empresários que querem desenvolver a visão sistêmica da própria organização. São diretores, professores de escolas que querem desenvolver uma visão sistêmica em cima do ensino, em cima da metodologia. São médicos que querem sair da visão turva da doença e olhar o que tem por trás da doença e assim se colocar ainda mais eficiente, né? Não sei se é isso, Marudquer. Se não for, você pode ir perguntando para a gente. Léo, você é a melhor consteladora, Ana. Também acho. Que linda. Fabiana, Léo, querida, minha colega do Sátiva, ligada à constelação, psicologia. Aqui tá um fã-clube, viu, Léo? Tô gostando desse povo. E todos unidos conosco aqui. Gracinha, gratidão. Léo, aqui tem uma pergunta interessante da Fabiana, interessantíssima mesmo. Tanto eu quanto a Léo sempre temos esse cuidado no início das constelações. Diante a constelação, a fenomenologia tão criticada pela ciência? Eu acho que uma ciência meio retrógrada, porque a ciência moderna, tudo aquilo que trata de algo que ainda não é palpável, mas que você observa, porque foi dessa forma que o Bert Hellinger fez. Ele entrou como observador de um sistema. E ele, dentro dessa experiência que ele tinha, porque ele faleceu agora com quase 100 anos de idade, e nós estamos herdando algo de alguém que propagou depois dos 70. Então, ele veio dentro de uma fonte de pesquisa como um cientista sociólogo. Só que um sociólogo dentro da área da psicologia, dentro da área da formação de terapeutas e várias vertentes das terapias, né? Então, essa parte da ciência foi o que o Bert Hellinger fez. No fundo, ele foi alguém que vivenciou algo, né? Fez um grande trabalho de campo, fez todo um trabalho de catalogar isso junto com os seus alunos e deixar algo palpável. Então, a ciência hoje, que se distancia com essa sistêmica, ela está ficando retrógrada, ela está ficando sem conseguir alcançar realmente a sociedade e o indivíduo, no trato da saúde, né, mental, da saúde de comportamento, que nós hoje temos essa visão mais ampla. Mas a ciência, ela critica, mas eu acho que isso é positivo, porque toda crítica da ciência faz com que um grande investigador jovem, que adere a esse pensamento sistêmico, ele se esforce mais também em estudar, né, em fazer pesquisas e ter também a sua própria experiência. Eu acho que a ciência ela contribui para que a gente não fique dormindo e estagnado sem algo palpável dentro da fenomenologia, é lógico, porque o método ele traz essa vertente, né? Sim. Só fazendo ainda uma complementação, porque realmente esse tema ele é interessante. Quando nós falamos fenômeno na seara das constelações ou na seara das terapêuticas, nós estamos falando que essa terapêutica não nos diz de início onde ela vai dar. Como diz a nossa mestra, é uma pedrinha, a constelação é uma pedrinha que a gente joga na água meio parada, que é a pessoa no campo. E aquilo faz aquelas ondinhas que é reverberar, né? Reverberar, desbloquear energias. Então, fenômeno aqui, gente, não tem a ver com nenhum tipo de religião.
porque às vezes as pessoas perguntam, não é espírito? Não tem a ver com espiritismo? Não tem... Olha, eu nem sei se o Bert Hellinger tinha uma crença no alto. Não sei qual era a crença. Ele queria auxiliar as pessoas e ele era empírico. Ele estudou. Ele era um totalmente estudioso, empírico. é um cientista. E ele Então, dizia às vezes... Desculpa, Alessandra. Não, pode falar. E às vezes as pessoas perguntavam para ele. Dentro da literatura dele, ele colocou muito claro. Não importa de onde vem, mas o que eu vejo aqui acontece e faz a diferença na vida das pessoas. Eu fico com o resultado. E quem quiser investigar e procurar um pouco mais, fica a critério de cada um. Ele não, em nenhum momento ele se fechou. Ele se colocou a serviço do campo, né? E foi isso que ficou muito claro para todos nós. Importante é o resultado daquilo que eu vejo hoje. E é com isso que eu fico. É assim que ele se colocava. E é interessante porque a ciência já comprova, né? Especialmente no campo da física quântica, nós já saímos dessa limitação da terceira dimensão, que é só o que o nosso aparelho pode enxergar, né? Hoje nós já estudamos as dimensões e a ciência acompanha isso, né? Ou parte da ciência já acompanha isso. Eu venho das corporações, né? Mais de 20 anos da minha vida foram dentro das corporações. E lá eu trabalhava com metas, né? Alcançar metas de vendas mesmo. E eu sempre tinha uma frase que me firmava: contra resultado não tem argumento. Contra resultado não tem argumento. Exatamente. Quando uma pessoa me questiona, eu sou psicóloga. Infelizmente, a psicologia, uma parte da psicologia, ainda não caminhou para perceber esse movimento. E às vezes a pessoa é contra, vamos dizer. Eu falo, não tem problema, interessante seu ponto de vista. Eu não tenho intenção de convencer ninguém de nada. Mas, se quiser um convite para experimentar, para ter uma fonte empírica e séria, eu sou parceira, né? Então, é nesse sentido. Para mim, não tem... contra o resultado não tem argumento. Nem contra a falta dele também não tem, né? Sou uma pessoa também muito racional. Então, quando a gente começa a perceber o movimento das constelações, e às vezes é tão na cara e reverbera tão na hora, que até nós que somos facilitadores nos assustamos. Então, assim, eu até me comprometo, e a Léo também, vamos fazer esse trabalho com a ajuda da Sirlene Alves, que é quem nos dá apoio aí no mundo digital, que eu e a Léo navegamos meia boca nisso, de trazer os depoimentos dos constelandos. É fantástico. É fantástico. Aliás, é isso que nos move, né? É isso que move um terapeuta sério em qualquer área, que o constelador não é diferente. Essa possibilidade da pessoa sair da merda que ela tá, seja de dinheiro, seja de relacionamento, seja lá de doença, e ela ampliar a consciência dela, que é o primeiro papel. É o papel originário da constelação. Ela amplia a consciência, os diálogos vêm, desbloqueiam energias, porque ela permite através do campo. Numa constelação em grupo, nós não temos teatro. Na constelação não tem teatro. Clau e psicodrama, nós temos teatro. Na constelação, nós temos representantes que se conectam com a energia do constelando. Tanto que, por exemplo, na constelação de papéis, eu escrevo, coloco no chão, a pessoa não sabe o que está escrito embaixo. Quando ela fica ali, que ela se posiciona, eu pergunto, o que você está sentindo? Não raro, muitas vezes, eu coloco escrito embaixo, mãe. A pessoa não sabe. E ela tá ali, ela começa a chorar, engraçado, me deu uma saudade da minha mãe. É incrível. Então não tem muito, Paty. Muito bom, parabéns, gratidão. A Paty é uma das nossas alunas. Deixa eu ver se tem mais pergunta por aqui. Eu amo a constelação, mas meu terapeuta chama ela de doença da ciência. Eu, Fabiana, faria um convite muito respeitoso para que ele assista uma constelação. Ele pode sair de lá com a mesma impressão que chegou. Com a mesma impressão. Eu vou ser bem honesta. É igual metafísica e quântica. Não é para todo mundo. Não é para todo mundo mesmo. E não tem certo e errado. São caminhos que fazem ou não sentido para algumas pessoas. Exatamente. Cada qual
no seu ritmo. Se eu estou na AM querendo sintonizar FM, não vai. Para que eu chegue a me sintonizar com a FM, eu tenho que estar nessa frequência, nessa E vibração. respeitamos, né? Respeitamos Sim. muito o posicionamento. Claro. E o convite, eu acho que é sempre o ideal, né? Você só pode falar ou opinar muito sobre algo quando você também tem suas próprias experiências. E a gente está falando aqui de algo que nós também tivemos as nossas experiências e o divisor de águas em relação ao antes e o depois das constelações e na minha vida, na vida da Alessandra. E isso é muito legal, eu gosto dessa discussão, porque faz a gente pensar, sair da mesmice, estudar como a Léo falou. Então, percebam como a expansão da consciência é o cerne de tudo. Não é só da constelação, é de qualquer terapêutica séria. Eu acho muito bonito o movimento que tem aqui em Tumbiara, que é um lugar que eu também, uma cidade aqui no interior de Goiás, que eu atendo uma vez por mês, no consultório de uma consteladora. E lá tem várias que inclusive formaram conosco. E nós falamos muito disso. Não raro, quando uma pessoa chega para mim e fala, olha, o meu terapeuta, o meu psicólogo não é constelador, mas ele pediu para eu fazer uma constelação. E aí eu peço, quando a pessoa me diz, traga o seu terapeuta para a sua constelação, individual ou em grupo, porque isso vai munir o seu processo terapêutico, para que ele ganhe mais agilidade, mais expansão. Eu costumo dizer que todo mundo quer beber água potável, mas pouca gente quer cavar a cisterna para o lodo sair. Só que não tem outro processo. Então, as constelações, o eneagrama, as ferramentas sérias de autoconhecimento, como o renascimento também, elas dão um up, o que na quântica nós chamamos possibilitar um salto quântico, né? Ou seja, sair daquela posição que está me adoecendo, ou me empobrecendo, ou não está legal, e eu dou um salto na vida. E isso, gente, tanto eu quanto a Léo temos, assim, milhares de pessoas que podem vir aqui, como a Fabiana mesmo, sou fã mesmo e tal. Ninguém pagou ela para falar isso que não, viu? Eu não conheço ela, inclusive. Então, o que que acontece? Basta você abrir o coração. Vai lá e vê, faz sentido para mim? Não faz sentido para mim. Ok, não tem certo e errado. A Sirlene está dizendo, existe um preconceito em relação, muitos religiosos são contra. Sim, não só religiosos, tá bom? É que existe, por conta do nominho fenomenologia, isso na psicologia fenomenológica também acontece, existe sim uma ideia pré-concebida. Por exemplo, quando eu fui agora, há pouco tempo, eu fui convidada para fazer constelação em mais de 4 países da Europa. Quem me levou foi a Erci, que muitas aqui conhecem, que é uma missionária evangélica. E quase 100% das pessoas que nós constelamos lá são evangélicos. Então, eu não aceito dizer assim, evangélico não topa constelação, evangélico não vê. Isso é preconceito com o evangélico. Entende? Então, para mim, o problema não é a religião. O problema é o que as pessoas fazem com esse conteúdo que ela chama de religião dentro dela. Porque tem um monte de ateu que também não acredita. E tem um monte de ateu que constela a beça. Na nossa turma tinha freira, tinha Eliane Bertoluz, que a maioria conhece, é pastora, formadora de pastores, né? Tinha espíritas, tinha ateu, tinha agnóstico, de tudo lá, né? Ninguém nunca perguntou qual é a sua religião. Mas sim, a Sirlene tem razão. Muitos têm preconceito ainda. Ela está dizendo, eu sou evangélica e vejo isso de perto. Sim, a Sirlene constelou, teve uma experiência magnífica com constelação, está dando um salto quântico que, não faz o menor sentido, né? Como eu ter preconceito que sou consteladora e achar que um evangélico não é bem-vindo na constelação. Isso também é diretriz básica das terapias, que é a não ideia pré-concebida. Thales, você falou muito de física quântica, mas o passado pode interferir? Ou vida passada? As constelações não trabalham com vida passada. Quando nós falamos de descendentes, nós estamos falando do nosso sistema de origem. Pais, avós, bisavós, tataravós. Ok? Existem terapias de vidas passadas.
né? Que é uma terapêutica séria. Mas a constelação, ela não trabalha com regressão, com vida passada, tá bom? De forma alguma. Amando esclarecimento, gratidão, amo muito tudo isso. Foi meu psiquiatra que me aconselhou a fazer uma constelação, gratidão por isso, né? Contando os dias para a próxima. Muito bem-vinda, ela lá de Palmas, realmente veio para Goiás para constelar. Eu trabalho em parceria com psiquiatras que também já viram o poder da constelação. Muitos juízes de direito, principalmente lá em Palmas, estão fazendo a formação em constelação, porque hoje é comprovada que é a ferramenta mais poderosa em mediação de conflito. A constelação familiar sistêmica. Bom, falando de psiquiatra, eu acho interessante ressaltar aqui um paciente que eu atendi, né? Esse foi em São Paulo. Eu saí de uma formação, ele me pediu para atendê-lo, eu não sabia que ele era psiquiatra, e como ele sabia que eu era terapeuta de outra cidade, que pouco conhecia quem estava em São Paulo, fazia diferença. Depois da constelação, a gente fez a constelação com figuras, que é com bonecos, né? A gente trabalhou vários assuntos que ele precisava. E no final ele me disse, como é que eu faço para indicar os meus clientes para você? Eu sou psiquiatra e eu estava precisando muito ter essa experiência e eu gostaria de poder fazer um trabalho em relação a isso. Então, assim, dentro da psiquiatria, né, já atendi um psiquiatra aqui de Anápolis que também não se identificou logo de início e que em seguida ele viu o poder que tinha na vida dele. Então, ou seja, pessoas que estão abertas dentro da área da medicina, né, não apenas na psiquiatria, como em outros ramos, para entender que o paciente ele não se limita só àquela área que ele está buscando dentro da medicina. Tem a área emocional, tem todos os vínculos da fidelidade dentro de uma família. Então, eu acho que está na hora da gente dar um salto junto com essa turma que está chegando aí. Né, Alessandra? A Cristina está aqui, quando faço o curso, a primeira pessoa a ser tratada na constelação sou eu. Deixa eu aproveitar aqui, porque a gente tem ali só 20 minutos, para falar de como vai se dar esse curso de capacitação em constelação sistêmica e familiar que eu e a Léo vamos ministrar a partir de abril. Como é que ele funciona? Primeiro, eles são 6 módulos. Nós vamos ter um intervalo em julho para férias. Então, a grosso modo, em 6 meses, você pega a sua certificação e já pode trabalhar, sim, como facilitador. Vendo a pergunta da Cristina, sim, Cris, a nossa intenção e a nossa direção é justamente dar toda a base teórica, mas nós não queremos trabalhar o mental das pessoas. Nós queremos trabalhar a energia dessa pessoa, a expansão da consciência dessa pessoa. Para quê? Para ela aprender a ler a energia do outro. Porque é isso que o constelador faz. Ele faz a leitura da energia de um campo e da pessoa ou das pessoas envolvidas com aquele sistema. Exatamente. Essa é uma leitura, é um treinamento. Daí muita gente confundia a fenomenologia. Às vezes você olha e pensa, o que aconteceu com seu pai? E a pessoa se assusta, porque não falou nada. Como é que você sabe o que aconteceu? Meu pai suicidou. E a pessoa não tinha falado nada para o terapeuta. Eu, particularmente, não pergunto nada para o cliente antes dele sentar na minha frente. E às vezes não pergunto nada nem lá na frente. E tem uma leitura, como a Alessandra falou, né? Tem uma leitura. E aí o que acontece? Quando acontece isso, a pessoa fica, como que você sabia? Você viu? Você escutou? Eu até brinco, podia ter uns espíritos falando mesmo que ia facilitar a nossa vida, mas não tem. Não é o caso. Isso é um treino, E a nossa ideia é, nós vamos constelar as diversas áreas da nossa vida, porque é assim que a gente acredita que é, com toda uma base bibliográfica, mas nós não queremos que vocês saiam da capacitação incapazes de constelar. Capazes. Entende? Nós queremos que vocês desenvolvam a partir de vocês, porque é de dentro para fora, a competência e a habilidade para conduzir uma constelação com seriedade. E como ela tem que ser.
E como que isso vai acontecer? Todo módulo tem vivência. Todos os módulos vão ter vivência. Depois disso, vocês vão ver, quem já olhou o programa, viu lá que tem horas de mentoria, que vocês precisam participar de constelações, nossas ou não, para cumprir uma hora de prática. E vocês vão constelar, amparados por nós, com a nossa mentoria, durante todo o curso, para que saiam seguros e não só com certificadozinho de facilitador. Ale, mas eu não quero ser um facilitador. Ok, ninguém vai ser forçado a absolutamente nada. Ah, eu não quero me expor. Também não vai ser. Mas vocês vão perceber que constelação é dignidade. Quem tem autorização energética para estar aqui nesse grupo agora e para estar num grupo de facilitadores de capacitação, são pessoas que já ultrapassaram isso. São pessoas que não perceberam ainda, possivelmente, mas já estão a serviço do bem maior. Porque é para isso que a constelação serve. Ela não serve só para quem está constelando. Porque a pessoa expande a consciência sobre si mesma, não terceiriza mais a responsabilidade, desbloqueia um monte de coisa e ajuda todo o seu sistema. Tanto o sistema de origem, mas especialmente os descendentes. Libera os descendentes. Isso não tem preço. Não tem preço constelar um pai que está desesperado que viu o filho na droga e durante a constelação ele saber exatamente o que fazer. Não porque nós vamos dizer, mas porque ele vai expandir a consciência dele do que está impactando esse menino para buscar na droga algo do sistema. Não tem preço isso. Como é que isso vai acontecer? Nós vamos começar em abril, em outubro nós terminamos. E tem ainda um bônus que nós fomos presenteadas, a Sirlene Alves, que é aqui a nossa mentora em marketing digital e empreendedorismo, é uma das alunas, foi a primeira a fazer a matrícula. Então, a Sirlene falou, Ale, se a pessoa quiser montar um negócio dela, tipo, ela nunca teve um consultório, né? Ela quer montar, durante 30 dias eu vou dar a mentoria para a pessoa como bônus, eu não vou cobrar dessa pessoa, até que ela implante durante os 30 dias, ela faça o processo dela para ela implantar essa carreira, essa nova carreira, enfim, depende do propósito. Ok? Eu esqueci alguma coisa, Léo, da formação? Estudo de casos, né? Nós vamos estudar muitos casos, nós vamos trazer para a gente poder avaliar inúmeras situações dentro das constelações do Bert Hellinger, a constelação clássica, que nós vamos trabalhar bastante dentro dela, que ela é a base para o constelador desenvolver esse feeling de leitura do campo, né? Porque não é, eu só senti uma intuição, não é nada disso. É uma leitura de posicionamentos, leitura de comportamento, de olhar, quer dizer, você faz realmente uma leitura dos representantes. Então, acho que você deu uma pauta bem preenchida aí, Alessandra. Importante dizer o que nós vamos ver lá. Nós vamos ver desde a constelação de sintomas e doenças, constelação de relacionamentos, constelação jurídica, constelação escolar, tudo aquilo que embasa a constelação sistêmica. A nossa base é a constelação Bert Hellinger. Não tem invenção. Nós temos o nosso jeito, cada um pega o seu jeito de constelar. Eu tenho uma forma, a Léo tem outra. Outra coisa, existem constelações individuais que usam ferramentas e em grupo. Vocês vão aprender as duas coisas, obviamente. Eu, por exemplo, me especializei em constelação de papéis individual, que é o que eu gosto mais. Foi o que me chamou mais. Então, vocês vão aprender a constelar com papéis, sim. A Léo é especialista em bonecos. Vocês vão aprender a constelar com bonecos. Né? As duas são vidradas em constelação em grupos. Deixa a gente constela o dia inteiro. Vão aprender. Entenderam que é uma coisa muito prática, porque se a pessoa quer vir só para ler e ficar no mental, ela não vai contribuir com ela mesma. Porque ela não precisa ser facilitador, como eu disse. Mas ela, para desenvolver uma visão sistêmica, nós estamos falando de saúde integral, nós estamos falando de abundância, nós estamos falando de frequência e vibração de amor, alegria e gratidão, que são as energias de altíssima frequência que cocriam a nossa realidade. Então, nós não vamos nos segurar, vamos falar de quântica lá dentro mesmo. Não tem como não falar, porque campo morfogenético é energia quântica. Né? É energia quântica.
louca para fazer terapia de autoconhecimento com você. Lu, pode vir, eu gosto desse trem. Boa dupla vocês. Isso é porque vocês não viram a gente dançar ainda. A hora que vocês verem, vocês vão ver que show que é. Eu sou fã de carteirinha, da constelação. Quanta libertação tem acontecido na minha vida a partir dessa terapia tão maravilhosa. Sim, só quero dizer uma coisa que eu digo lá, tá bom? Aí, para quem quer constelar, a constelação não substitui a psicoterapia. Às vezes a pessoa está em psicoterapia, está tomando remédio psiquiátrico, constelei. Não. A constelação é uma das ferramentas para a expansão da consciência. E um constelador que não é psicólogo, ele não vira psicólogo. Você não vai constelar a pessoa e falar, depois você me procura no consultório que eu vou te terapeutizar. Se você não tiver uma formação para isso, tá bom? É importante deixar isso claro, esse limiar. Lê, nós temos nós temos aqui um representante da área da saúde, o Dr. José Augusto, que é neurologista. Ele tem um instituto de saúde lá no Espírito Santo, onde eu atendo, e você também um dia vai nos visitar lá. E ele está aqui nos parabenizando. Ó. Obrigada, José Augusto, por estar aqui com a gente. Gratidão, gratidão. Obrigada, Ana. Seja bem-vindo em Goiás, viu? Já tem o convite. Super bem-vinda. A Léo fala maravilhas. Nós precisamos de gente, de médicos, né? Nessa área. Graças a Deus aqui em Goiás também. Eles estão despertando e o trabalho tem sido muito libertador. Eu não acho outra palavra, acho que a palavra é libertador. Luiz, pai e filho, ouvindo vocês com entusiasmo, gratidão, Jurema. Ansiosa para dar início a essa capacitação. Me curar e curar. Nós também. A gente está perdendo o sono. Cláudia tem um clipe no óculos da Léo. Tem. Não adianta, tem 1 ano que eu estou mandando ela arrumar esse óculos, mas ela gosta desse clipe. Tá bom? Para você ver, quando a gente se ama, a gente é correspondida, de todo jeito a gente vai, entendeu? Imagem não tem. Eu tô passando rapidinho porque a gente tem só 10 minutinhos. Dr. José Augusto está falando aqui, Léo, os entraves deixados pelas situações de dinâmicas familiares não resolvidas têm profundo impacto na vida e nos problemas de saúde que as pessoas desenvolvem. Parabéns pelo lindo trabalho. Gratidão e parabéns para você também. Seja muito bem-vindo. Oi, Simone. Simone é uma consteladora de Itumbiara, psicóloga, terapeuta de Bardiaques, reikiana, tudo que vocês pensarem. E além de tudo, gente, ela é muito engraçada. Podem seguir ela lá no Insta, que eu rolo com ela. Lili, nossa, estou muito emocionada. Gratidão. E bem-vinda, viu, Lili? A Lili é uma das pessoas que querem fazer o curso. A Fernanda, gente, é a dona do INOG. O INOG é um Instituto de Neurologia e Ortopedia aqui de Goiânia. Meu consultório é lá dentro. Tem um trabalho muito humanizado de saúde integral. Tem tudo lá dentro também. Barra, reiki, enfim. E a Fernanda, o instituto dela, o INOG, é um dos apoiadores da nossa formação, da capacitação. Eu digo que ela é nossa... apoiador em tudo, assim como eu falei no início, o Instituto Sátiva de Anápolis, da doutora Rose. Tá bom? Muita gratidão, porque é gente pesada que está com a gente. Boa noite, 10 minutos restantes, a minha equipe avisando. São super bem-vindas e nós vamos mesmo. Nós somos difícil, mas chamou, a gente vai. Faço questão de visitar quando estiver por aí nos vermos. Show, a Paty também está super afim do curso, vai ser super bem-vinda. A Paty trabalha comigo na RQA, no Riqueza Quântica Academy, junto com o Reginaldo da Metafísica e o Eric, que é da Quântica, né? Nós trabalhamos Riqueza Quântica Academy lá, vocês podem seguir também. Bom, por aqui não tem mais perguntas. Se tiver, ainda dá tempo, nós temos 10 minutinhos. Acabou de entrar aqui a Luciana. A Lu foi a nossa primeira inscrita quando... Nós lançamos o curso antes de ter o material aí no Instagram, porque se vocês forem lá no nosso link, lá na bio, direciona vocês para todas as informações da capacitação, ok? Outra coisa, quem estiver afim de fazer esse curso, eu e a Léo vamos fazer um grupo fechado, provavelmente na próxima semana, para falar de um pouco mais detalhadamente sobre como vai se dar essa capacitação, tá bom? Basta chamar a gente no WhatsApp ou aqui no direct. Vocês podem ir na nossa bio que direciona vocês para o nosso WhatsApp.
E nós, pessoalmente, estamos cuidando dessa agenda junto com o Sátima, ok? Muito grata. O curso é quando? Começa em abril, último final de semana de abril, e termina no último final de semana de outubro. É um final de semana por mês. Outra coisa que eu esqueci de falar. Vai rolar o mesmo esquema da imersão do Prospere. Se você não é de Goiás, não é de Goiânia, você pode entrar em contato conosco, que a nossa ideia é hospedar você, que está vindo de fora. Então, se for possível para nós, nós temos uma equipe aqui. Isso funcionou no Prospere, que a gente queria gerar vínculo entre as meninas e diminuir custo de quem está vindo. Simples assim, tá bom? Então, por exemplo, na minha casa vão ficar 2, que já estão lá. Então, a gente vai fazer isso, porque a pessoa não tem o custo com táxi, não tem custo com hotel, enfim, e gera o vínculo. Claro, quem se sentir à vontade com isso. Muito bem, a gente precisa finalizar, tem só aqui 3 minutinhos. Posso fazer o curso sem ter passado pelo processo de conhecimento? Pode, Lu. Lá a gente vai moer você, pode ficar tranquilinha. Me despeço por aqui, boa noite e sigo abençoando. Eu também. Muita gratidão a todo mundo que nos assiste, muita gratidão a Léo por comprar essa ideia, né, por ter trazido isso, o Sátima, o Inog, muita gratidão mesmo. Gratidão, galera. Então, muito bem, estamos à disposição. Beijo enorme, tchau. Boa semana para todo mundo. Gratidão, gratidão, gratidão. Até mais. Cida, quanto é o curso? Entra lá na bio que tem todas as informações, tá bom? Tá lá, capacitação em constelação. Lá tá tudo bem detalhado, tá bom? Beijo enorme. Tchau, tchau. Tchau, tchau.